Bom, cronômetro na tela, quando ele começar a falar, você já solta o cronômetro aí, João Vitor, pra gente ser o mais parcial possível, né? Até porque a gente, na TV aqui, a gente não pode ter parcialidade para ninguém. A gente tem que levar a informação para você em casa tirar a sua própria conclusão, para você, né, escolher da melhor maneira. Nós estamos hoje trazendo ao programa o candidato ao governo do estado, o Marcos Rogério, pelo PL, número 22. Né? E já estamos também já nas tratativas, já conversamos com o pessoal para poder também trazer o concorrente, né? o coronel Marcos Rocha também ao programa para a gente poder conversar com ele. E falar aqui no programa, Sabatina tem em todos os locais, várias TVs, mas falar exclusivamente para a nossa sociedade de Ji-Paraná, dos problemas que nós temos aqui e quais as soluções que os candidatos têm para esses problemas. Por isso que a gente pediu a visita aqui do Marcos Rogério para essa entrevista, para a gente poder falar um pouco sobre Ji-Paraná, que é a segunda maior cidade de Rondônia. Tem que ter uma atenção por essa cidade. Boa tarde, Marcos Rogério. Prazer tê-lo aqui novamente no programa. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a você, boa tarde ao Chico. Um prazer poder estar aqui no Chumbo Grosso novamente. Deixar aqui minha saudação ao Bagato, o nosso senador eleito. Vai estar lá ao lado do presidente Bolsonaro, né, no Senado Federal. O Senado que deu ao presidente Bolsonaro, né, o Senado mais conservador, mais de direita que o Senado já teve. Né? Nós vamos ter 19 senadores agora que foram eleitos, todos, né, bolsonaristas, né, de direita. Nós tínhamos 34 senadores ali na base do governo, vamos passar de 50. Então, aquele perrengue que a gente tinha lá no Senado, né, quando eu tive naquela CPI, nós éramos minoria. Minoria é saco de pancada, né? Quando alguém quer deixar você votar alguma coisa, vota, mas senão você fica... Nem faz conta. Não. Hoje, ano que vem vai ser maioria. Maioria. E maioria com peso pesado chegando. Né? Você tem Magno Malta de volta. Eita, bom de briga, hein? Bom, hein? Magno Malta, Tereza Cristina, o astronauta lá de São Paulo, que era ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Montes, né? O Mourão, o general Mourão, que é o vice-presidente, de volta. Né? Além de outros, eu estou citando aqui a Damares. O seu, você vai deixar a vaga, como é que é o nome dele? Ao Samuel, doutor Samuel, aqui de Rondônia 2. Né? O Bagatoli, que foi eleito agora conosco, e o meu suplente, que é o doutor Samuel, é um advogado, né? Foi filiado ao PSDB. Você já passou a cartilha para ele? Da deputada Mariana durante um tempo, hoje está no PL, né? Quando eu vim para o PL, convidei ele, veio também. É de direita, conservador, né? Esteve com o presidente Bolsonaro já algumas vezes, alinhado com a nossa pauta. E vai dar sequência ao nosso trabalho, alinhado com o nosso governo aqui. Falando ainda dessas eleições de primeiro turno, muitos que você apoiou conseguiram êxito graças a Deus. Né, nessa campanha. O que ajuda também, caso consiga chegar lá, né? Vai ajudar você e muito, né? Graças a Deus. Nós tivemos um saldo muito positivo, né? Nós conseguimos eleger na nossa coligação o senador da República, o governador foi para o segundo turno, né? Deputados estaduais dentro do PL e de outros partidos, né? Alguns que estavam coligados e outros que não, mas que os candidatos eram parceiros nossos, né? O caso aqui do Laerte, que estava em outro partido, mas é parceiro nosso, ajuda desde o começo. Né? No PL, nós elegemos, o nome mais votado foi do PL, foi o Afonso Cândido, né? Foi o mais votado do PL, o Jean, o deputado Jean Mendonça, que foi reeleito, e o Pedrinho, lá de Cujubim, também eleito dentro da nossa coligação. E aqui nós temos o Nim Barroso, também deputado estadual, eleito dentro do nosso grupo. Agora, além desses, muitos outros que foram eleitos em outros partidos, né, estavam alinhados com o Marcos Rogério já desde o primeiro turno. E outros que se elegeram de forma independente, nesse momento já estão conosco na campanha. De sorte que hoje a gente chega na Assembleia já com uma base, com maioria, para poder governar. E boa parte daqueles que estão do outro lado, obviamente que se for vontade de Deus de nós ganharmos a eleição, estarão conosco para ajudar a cuidar do Estado. Ô Marcos, e falando de votação primeiro turno, a diferença foi mínima, né? Menos de 20 mil votos de diferença. Aí você vê para que serve pesquisa eleitoral, né? Tinha pesquisa que você caía lá para quarto, terceiro. Tinha pesquisa, eu estava lá embaixo, pesquisa dizendo que o governador ia ganhar no primeiro turno. E o governador publicando o tempo todo, né? Vai ganhar no primeiro turno, vai ser no primeiro turno. O Bagatoli estava em quarto, quinto na pesquisa. É verdade. Né? Se bobeasse, perdia para branco e nulo. Né? Aí quando abre a urna, está em primeiro lugar, ganha a eleição. Então, assim, pesquisa eleitoral, as pesquisas oficiais, essas pesquisas, as grandes pesquisas. Pesquisa de verdade, né? Porque tem pesquisa. As pesquisas aqui de Rondônia que mais acertaram foi as daqui.
Tem aquele instituto, lá, o Brasil Dados, a Veritá e o Brasil Dados foram os que acertaram. IPEC, que é da Globo. Uma vergonha, errou tudo. Né? O outro da Record, assim, um troço escancarado, horrível. Então, assim, pesquisa deve ser para poder dizer para os meios de comunicação como é que está o cenário. Hoje me parece que as pesquisas querem induzir o eleitor a votar em alguém. Isso é muito ruim. Então, eu acho que a pesquisa que vale é aquela que quando você abre a urna, está lá o voto. Então, mas eu quero aproveitar essa oportunidade, antes de me alongar aqui, cumprimentar os vereadores que estão aqui, o Joaquim, que é o nosso vice-prefeito, o doutor Edinho Fidelis, Marcelo, tá ali o nosso... O Beto. O Beto tá de fazendeiro ali, né? O Snack. Veio de fazendeiro hoje. O homem é forte, tá? Beto Tira o dia da semana só pra cobrar dinheiro. Tem que mandar um abraço pro compadre Augusto, viu? Compadre Augusto. Faz tempo que eu não vou lá comer uma galinha caipira com ele. Wozniak. compadre. O seu Augusto é. Compadre Augusto, aquilo é a Ali a comadre capricha numa macarronada e no frango caipira. Pelo amor de Deus. Mas aproveitar para agradecer os votos que eu recebi. Opa, o Bruno tá ali também, o Bruno Jorge Teixeira. Carvalho. Obrigado, Bruno Carvalho. Agradecer os votos que recebemos no primeiro turno, Chico. Foi muito importante. Assim, desafiando as pesquisas, nós chegamos no segundo turno praticamente empatados. Né? A diferença foi de menos de 2 pontos. E no segundo turno, os indicativos já mostram que o Marcos Rogério está na frente. Agora, isso é motivo para a gente correr mais, né? Acelerar a campanha, buscar cada dia mais, voto a voto, né, de maneira que a gente chegue lá na frente, vença as eleições e possa colocar em prática um novo governo. Tá certo. Você, como senador, você não só pode trazer emenda, não pode fazer. Agora, como governador, o que você pretende mudar esse estado? Porque do jeito que está tudo encaminhado aí, né, eu acho que vai dar um salto muito grande essa Rondônia, viu? A primeira grande mudança é no perfil de governo. Né? Eu acho que o estado precisa de um governador que tenha perfil de liderança, que chame para si a responsabilidade, que não terceirize o governo, sabe? O setor produtivo, quando quer conversar, né, com o chefe do estado, ele tem que ser recebido pelo governador. Né? Os prefeitos, quando querem falar sobre os problemas dos municípios, tem que ser recebido pelo governador. Os vereadores, da mesma forma. Né? Hoje, eu estava essa semana visitando lá o distrito de União Bandeirantes. O setor produtivo, né, o pessoal da pecuária, está com um problema sério, né, em razão da falta do zoneamento. Tem muitas áreas hoje que você tem produção de pecuária, né, gado de corte, que não está conseguindo entregar o gado no frigorífico. O frigorífico não compra, porque são áreas que estão fora do marco legal, do marco temporal da consolidação, que é 2008. Quem está criando gado a partir de 2008, com desmatamento de lá para cá, hoje está com problema, não entrega o rebanho no frigorífico. E o Estado não foi capaz de fazer o zoneamento. Mandou para a Assembleia votou, aprovou, fez emendas. Agora, 90% do que estava no projeto do zoneamento, quem fez foi a SEDAM. 10% foram emendas. Se o Estado quer realmente avançar com esse marco legal, que é importante, o que ele faz? Vete os 10% que tinha lá de jabutis, se fosse esse o entendimento, e sanciona o resto. Agora não fizeram o zoneamento. Hoje o pecuarista está com problema, hoje o agricultor está com problema. Isso tem impacto econômico para o Estado. Então, o primeiro passo, Chico, Anderson, é ter um governador com esse perfil de liderança, que coordene o Estado, que identifique os problemas e que use as ferramentas do Estado para resolver. A gente não pode deixar o nosso produtor rural, o nosso pecuarista, o pequeno produtor na mão, como está hoje, por ausência de um governo com responsabilidade. Você acha que precisa criar mais pastas? Não, a questão... esse lado produtor rural, que a gente vê que está um pouco esquecido, né? Não está aquela força que já teve um dia. Você não precisa criar uma nova pasta. O que você precisa é usar melhor a estrutura que você tem. Nós temos uma Secretaria de Estado da Agricultura, né, que é muito boa. Você tem uma Emater, que é extraordinária. Você tem o Idaron, que faz um trabalho muito bom. Você tem a CMR, que é a Companhia de Mineração de Rondônia, que cuida da questão do calcário. São estruturas prontas. Agora, você não pode colocar lá alguém que entende que cuida... Um policial penal, né, você vai colocar ele para ser o secretário de Cultura. A única cultura que ele conhece é a cultura prisional. Ele não conhece... Cultura da abordagem. Então, o Estado, o primeiro secretário do DR que trouxe, o primeiro diretor-geral do DR que trouxe, era alguém que não conhecia o Estado de Rondônia. Não sabia
aonde estavam as linhas, as estradas, as ROs do estado. Ficou lá 2 anos e só saiu porque a Assembleia foi para cima e aí tirou e colocou no outro lugar. Mas não conhecia Rondônia. Então o primeiro passo do governador é escolher alguém para estar nas pastas que conheça a área, que domine o assunto, que possa liderar a equipe. Agora, a Secretaria de Agricultura é boa. O que nós precisamos é de instrumentos, né, ferramentas para ela poder chegar lá na ponta e atender o produtor rural. Por exemplo, nós tínhamos na época do Cassol o programa Promec. Eu estou recriando o Promec, agora vai ser o PROAP, Programa de Apoio ao Pequeno Produtor. Hora máquina, semente, calcário e assistência técnica. Isso vai ajudar o pequeno. Além disso, aí tem que fazer aquilo que é bom para os dois, para o pequeno e para o grande. Estrada boa e ponte para passar. A alegria do homem do campo é isso, é estrada e ponte. Um outro aspecto é você trabalhar uma política de incentivo às agroindústrias. O pessoal está produzindo coisa maravilhosa lá na roça, sabe? É polpa, doces, né? São produtos extraordinários, café. Aí ele desenvolve um produto, o produto é maravilhoso, as pessoas gostam, mas ele não consegue colocar no mercado. Por quê? Porque o Estado é burocrático. O Estado não facilita a vida de quem quer produzir, de quem quer inovar. Então tem que facilitar. Hoje, o Estado é experiente e rápido para punir quem está lá na ponta. Para levar uma multa, para levar um talão de multa, para poder enquadrar o produtor rural, o fazendeiro, eles chegam até de helicóptero por cima, e chega rápido. A maior indústria que nós temos em Rondônia é a indústria da multa. Agora, quando o pecuarista, o produtor rural, precisa de uma licença da SEDAM, uma licença para uma represa, né, uma licença para uma agroindústria, uma certificação, aí ao invés de chegar de helicóptero, ou seja, rápido, vai montado no lombo da tartaruga. Esse é o Estado. Agora, como é que você explica isso? Você, para poder punir, você é rápido e eficiente. Para ajudar, você é lento e ineficiente. É essa cultura que a gente precisa mudar. Eu quero facilitar a vida de quem produz. Seja o produtor rural, seja o comerciante. O camarada vai montar uma merceariazinha hoje, vai montar um comércio. É uma eternidade. Ele precisa de licença prévia, ele precisa de licença de instalação e precisa de licença de operação. Você leva pelo menos 2 anos para conseguir essas licenças. Mais de 5 mil processos parados na SEDAM. Então, governar é isso, é resolver problemas. Então, eu quero ser um governo que desburocratiza o Estado e deixa a economia andar. Porque quanto mais a economia girar, quanto mais o comércio crescer, quanto mais a atividade econômica no campo crescer, mais emprego, mais renda e mais oportunidade para as pessoas. Você já tem o nome dessas pastas, inclusive essa para a área rural, que eu acho que é importantíssima aqui no nosso estado. Não anunciei até agora nenhum cargo e não vou anunciar. Mas já tem? Não, já tem quadros, nós temos bons quadros. Conversei essa semana com o pessoal da FAPERON, fiz uma reunião com todos os representantes sindicatos do estado todo. Mas você não anuncia porque os nomes é ruim? Não, porque candidato não anuncia nome por antecipação. Primeiro você ganha a eleição. Quem faz isso é quem faz acordos com chavos políticos. Eu não fiz, não faço. Estão anunciando aí, aliás, anunciaram o primeiro nome. Quem anunciou o primeiro nome do meu governo foi o Marcos Rocha, a turma dele. Ah, é? Não, anunciaram tão bem que eles colocaram lá, assinaram em cima quem é que estava fazendo. Tem uma frase que é deles, né? Prego batido, ponta virada, né? É uma frase deles. Aí botaram 2 fotos, uma minha e a outra do ex-senador Expedito. O Expedito não apoiou o meu projeto, não está no nosso projeto, apoiou um outro candidato a governador. Não tenho nada contra ele, respeito ele, mas não fez parte e não faz parte do nosso projeto. Aí a turma do outro governo, que quer confundir o eleitor, diz: vai ser o chefe e tal. Então, assim, eu não tenho compromisso feito com ninguém, não fiz loteamento de cargo, não fiz e não farei. Quero ser eleito, se for vontade de Deus e do eleitor de Rondônia, para escolher quadros competentes. Marcos, mas significa que não vai ter, assim, as pessoas não vão poder sugerir, não vão poder orientar. Se você tiver um nome bom para uma área, não tem problema nenhum. Falei com o pessoal do setor produtivo agora, eles falaram: não, mas a gente queria sugerir algumas opções. Gente, eu sou do diálogo, eu sou do entendimento. Como eu não fiz compromisso com ninguém, os espaços estão todos abertos. Legal. Agora, o que eu quero? Os melhores quadros para estar à frente da agricultura, da educação, da saúde, da segurança pública, sabe, do turismo, da cultura, de todas as áreas. Você, como é um cara da comunicação, nós temos uma riqueza aqui, que é o turismo e o nosso tambaqui. Você, como governador, com certeza deve abrir um leque
e levar ao conhecimento do Brasil o que nós temos de fartura de tambaqui, que é querido no Brasil inteiro. E não é divulgado. Essa questão do peixe, nós vamos ter que ter uma atuação muito cuidadosa, porque aqui nós vamos ter que trabalhar uma mudança de cultura. Né? A gente tem hoje os frigoríficos do peixe, do pescado aqui, que funcionam bem, mas tem uma cultura também daquele que pesca lá, já chega e entrega direto no mercado. Né? Isso acaba criando aí uma dificuldade. Era o boi antigamente, né? Tem que ser... Como era, a mesma coisa. Cria um problema na cadeia produtiva. Por outro lado, o Estado não tem um programa voltado para a piscicultura. Você hoje tem problema no banco de alevinos. Então, quem está produzindo lá na ponta está com dificuldade. Muito caro a ração. Outro aspecto, exato. Hoje, o custo da produção não está, na hora que o cidadão vende o peixe, não paga o custo. Então, você precisa melhorar toda a cadeia de produção, processo de armazenamento, né? Melhorar a atividade do comércio. E o Estado tem que ser um mediador disso. Abrir mercados fora. Hoje, né, o Manaus é um grande consumidor nosso, mas o nosso pescado precisa ganhar o Brasil. Não adianta ir lá em Brasília fazer lá uma amostra do nosso pescado, né, faz uma festa, todo mundo vai lá comer o nosso tambaqui, diz, olha que peixe maravilhoso. Aí depois que sai de Brasília, acabou, não pode, o peixe não pode chegar lá, não chega lá. Então tá errado. Eu acho que o Estado tem que vender melhor aquilo que ele tem. Por exemplo, fala-se muito aí do desmatamento, das queimadas e tal. Agora, por que o Estado não vende lá para fora o tamanho das reservas que nós temos aqui, que nós protegemos, que nós cuidamos? Por que o Brasil não conhece? Por que o mundo não conhece esse ativo ambiental, que é também um ativo econômico, que é nosso e que nós cuidamos? Só fala das queimadas, só fala do desmatamento. Né? Para quem está fora da lei, vai ter a multa, vai ter as consequências. Agora, vamos divulgar aquilo que nós temos de bom. E o turismo, Chico, você mencionou, é verdade? Nós temos um potencial extraordinário. Agora, precisa de um governador que olhe o turismo como um ativo econômico, como um ambiente de negócios. Que você chame o setor privado, cria estrutura, o Estado faz a infraestrutura de acesso, e aí o turista vem. Você quer ver um negócio? O cara que está lá do outro lado do mundo, né? O americano, o canadense, o alemão, o europeu, quanto quer vir pescar no Brasil? Aonde é que ele vai pescar hoje? Amazônia, Pantanal. Vai lá no Amazonas, ou então vai aqui no Pantanal Mato Grossense. Mas por que vai para o Amazonas e vai para o Pantanal? Porque você tem lá uma rede hoteleira boa, perto das áreas turísticas. Você tem logística de transporte, né? De avião, de carro, de barco. Pessoas preparadas para receber. Pessoas preparadas para receber, treinadas, um protocolo do turismo. Rondônia não tem isso. Não. Então, nós precisamos estruturar, né, a nossa setor, a nossa Secretaria do Turismo, colocar alguém que entende do assunto, que seja apaixonado pelo turismo, que tenha uma conexão com o Ministério do Turismo e que coloque Rondônia no mapa do turismo. Isso vai gerar renda, emprego e desenvolvimento para o nosso Você Estado. acha que em 4 anos você consegue fazer isso? Consigo, isso aí não é o governador que vai fazer sozinho. A questão do turismo, né, o Estado ele prepara o caminho e cria a infraestrutura. Mas o grande investimento, quem faz, é o setor privado. Quem vem fazer turismo aqui, o cara vem com dinheiro. E ele gasta aqui, ele gasta no restaurante, ele gasta no hotel, né? Enfim, fica aqui o dinheiro. E sai daqui depois de se divertir com a pesca esportiva e com fiscalização. Para também não ser uma pesca predatória, né? Para levar o nosso pescado todo embora. Bom, eu queria trazer aqui alguns problemas que a gente vem passando aqui na nossa cidade e que a gente vê e que a gente não concorda, a gente debate, reclama, mas muitas vezes reclama em vão, né? Nós temos um problema, agora vamos falar de educação, das escolas. Algumas escolas estaduais aqui de Paraná, eu posso citar 2 aqui para você, como a escola do BNH, como é que é o nome lá, Bruno? Marcos Bispo. Parou no meio do ano para fazer reforma. A outra escola, 13 de maio, se eu não me engano, está parada também para fazer reforma, em pleno ano letivo. Tivemos 2 anos de pandemia que dá para fazer uma reforma e agora a gente está parado. A molecada tem que ir para outra escola, às vezes muito mais longe ali do que no local que ele estudava, para poder estar recebendo essas aulas. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre educação, sobre um fato igual esse, parar a escola para poder ficar pintando a escola, né? E também quais o seu pensamento para a educação. Olha, Anderson, assim, isso é lamentável que a gente esteja vivendo isso. Você falou de 2 escolas, me disseram que a Janete Claire também parece estar no mesmo problema, né? E o Nova Brasília, por causa de fio, está parado. Então, furtaram o fio e até hoje ninguém colocou fio. Isso é falta de governo, né? Você teve 2 anos de pandemia, o Estado não investindo na educação,
na dimensão que investia antes, porque como você não estava com os alunos em aula, você não estava gastando com transporte, com energia, com água, né? Você deixou de gastar muito da educação e o Estado deveria ter usado esses 2 anos para poder fazer as reformas, as adequações, e não fez. Então, hoje, os alunos estão prejudicados em razão da falta de reforma, de infraestrutura, falta de segurança nas escolas, né? Falta de equipamentos tecnológicos nas escolas. O aluno chega lá com o smartphone na mão, conectado com o mundo, e o professor está lá com o velho quadro negro e um giz na sala de aula. Voando pó para todo lado. Não tem um data show para facilitar a aula do professor. Então, tem que mudar. Então, como é que faz isso? Com gestão. Gestão eficiente. Planejamento. Porque senão não acontece. E qual é a demonstração de que não houve planejamento? Você teve 2 anos sem aulas. Por que não fez nesse momento? Porque não planejou. O Estado com dinheiro, mas não executou nada. Agora, a minha maior preocupação, Anderson, que eu tenho na educação, é com a taxa de evasão. Os alunos que estão abandonando as escolas. Essa, para mim, é a maior preocupação e é o maior desafio. O nosso jovem está abandonando a escola porque está desanimado. Ele não vê a educação como caminho para o sucesso. Isso é um problema. E nós temos que enfrentar isso, né? Estimular os nossos, preparar, estimular os nossos professores, a nossa rede, né, de funcionários da educação, para tornar a escola esse ambiente mais atrativo, mas fazer uma reforma pedagógica, né? Eu sou do tempo que eu estava na escola, tem matéria que eu fiz no tempo de ensino médio, que até hoje eu não sei para que eu estudei aquela matéria. E elas continuam até hoje na grade. Nós fizemos a reforma do ensino médio, né, dando liberdade para você montar um currículo mais conectado com a atualidade, mas boa parte dos estados não avançaram nesse sentido. Vou dar alguns exemplos para você. Hoje, eu pergunto para você, tem educação financeira no currículo escolar? Não tem. Você tem empreendedorismo? Não tem. Robótica? Poucas escolas têm. Programação? Também não tem. E são temas atuais. Você quer ver um negócio? Essa questão do empreendedorismo, ele é tão importante, porque boa parte dos nossos jovens, como eu nasci num lar humilde, na roça, né? Pai agricultor, mãe merendeira, na escola rural. Você cresce, e quando você vai enfrentar o mercado de trabalho, o primeiro desafio que você tem é o desafio de vencer a timidez, o medo, a sensação de incapacidade, a sensação de que você não pode, né? Insegurança. Você não sabe, né? Não sabe. Aí, o cara acha e fala, meu Deus, como é que eu vou provar que eu sei? Ele chega lá e entrega o currículo dele. Na hora que ele vai fazer a primeira entrevista de emprego, ele trava. Ele trava, literalmente, não sabe se comunicar. A educação com empreendedorismo na escola, ela é libertadora, ela é transformadora. Porque a primeira coisa que ela vai trabalhar é a comunicação. Segundo, ela vai fazer esse jovem, né, enxergar problemas como oportunidades e ser capaz de tomar iniciativas de resolver. Ele é um empreendedor. Ele não é alguém que apenas vê o problema e paralisa. Ele toma iniciativa. Então a educação com foco no empreendedorismo, ela prepara o jovem para o mercado de trabalho, ela prepara o jovem para a empresa, para ser um empreendedor, para ser o que ele quiser. Ele sai de lá com a cabeça, fala assim, olha, eu nasci, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho perna para andar, força de vontade, acredito em mim e vou correr atrás e vai dar certo. Isso é algo transformador. Então a gente tem que levar esse conteúdo para as escolas. E você vai inserir isso? Não. É meta nossa, vamos trazer. Assim, nós estamos conversando com um grupo de educadores e professores, né? Antes conversei, é possível fazer? É possível. Né? Hoje é possível a gente introduzir todas essas matérias. Para isso precisa de investimento, né? O governo tem dinheiro para isso, para esse investimento? Se tem uma área que não falta dinheiro, é a educação. A educação tem recursos. Né? Você tem os repasses constitucionais, né? Assim, é para garantir uma educação de qualidade. Então, o que falta às vezes é um pouco de criatividade e, sobretudo, gestão competente. Gestão competente, vontade de fazer. Gente com motivação. Óbvio que isso vai passar também por qualificação do quadro de professores. Se você vai inserir matérias específicas que não fazem parte da grade, você vai ter que habilitar, treinar os professores para essas matérias. Mas nós temos, né, um grupo de professores que são assim, maravilhosos, né, coordenadores, supervisores, né, merendeiras, zeladores. Quando a gente fala da educação, às vezes a gente só lembra do professor, né? Mas a educação tem todas essas peças que são fundamentais. Cada funcionário, do zelador ao diretor da escola, cada um tem um papel fundamental, né,
para determinar um sucesso maior na educação. Curso de graça, porque esses dias nós anunciamos, nós estamos enjoados de anunciar aqui, bolsa de emprego, mas quando chega lá o camarada nunca foi, não tem especialização. E nós não temos, porque o cara que vai procurar o emprego, ele não tem condições de pagar um curso para ele. O governo pode fazer isso? Pode. Porque o jovem é o seguinte, novo não pode trabalhar porque a lei não deixa. Aí, aquele pedaço que ele tem ali, não sabe, né? Quando fica velho também não pega porque tá velho demais. Então tem só um trechinho para ele trabalhar nesse tempo. Então, quando o jovem escola para profissionalizar esse cara, quando ele chegar, eu sou um padeiro profissional, eu sou um mecânico profissional, eu sou um cabeleireiro profissional, de graça, por conta do governo, tem condições de fazer isso? Tem como fazer, e tem como fazer e nós vamos fazer. Né? Hoje, o grande desafio, né, da gente colocar o jovem no mercado de trabalho é a qualificação profissional. Né? Tem muitas empresas que até abrem oferta de emprego, mas quando chega lá, né, o jovem, especialmente o jovem, ele não teve a oportunidade de se qualificar e vai ter maior dificuldade na hora de conseguir o emprego. Então nós vamos fazer o quê? Então vamos chamar o Sistema S novamente. O atual governo abriu mão do Sistema S, né? O SESC, Senat, o SENAC, né? O SEBRAE, que tem um papel fundamental, para parceria com o governo, na formação. Porque você tem, esses órgãos, eles estão presentes nos 4 cantos do Estado. Então ele faz a formação em cima daquilo que é a vocação da região. Né? Se você tem uma região do Estado que tem uma vocação, né, para a área da têxtil, então ele vai formar dentro daquela área. Outra região tem outra atividade econômica. Então, ele prepara a mão de obra de acordo com a demanda. Então, nós vamos trabalhar fortemente a formação da mão de obra, formação profissional. Cobrar, hein? Pode cobrar. Formação profissional. E, além disso, Chico, não basta você fazer também apenas a formação profissional. Nós precisamos ativar a economia do Estado. E como é que a gente faz isso? A nossa meta é cuidar, sobretudo, do micro e do pequeno empresário, da micro e pequena empresa. Por quê? As grandes empresas, né, grande indústria, os grandes comércios, né, eles já têm perna para andar mais longe e conseguem linhas de crédito, né? Linha de crédito, né, subsidiada do governo, né, linha de fomento, enfim. Agora, o micro e o pequeno, ele tem mais dificuldade. Então, nós vamos usar o Banco do Povo para poder colocar dinheiro na micro e pequena empresa, fazer com que essa micro e pequena empresa possa crescer e ela crescendo é emprego na veia. Essa é a meta. Formação profissional de um lado e investimento na micro e pequena empresa, cresce, abre a oportunidade de emprego e o nosso jovem, a nossa população tem mais portas abertas. Legal, isso é importante, esse tipo de investimento. É na bandeira que eu gosto muito, eu acho que é necessário demais, principalmente nesse momento. E tem um outro detalhe que eu coloquei aqui como programa, como parte desse programa, que vai ser fundamental. Um outro elemento que dificulta, né, o jovem, às vezes, de acessar o mercado de trabalho, é ele não ter a CNH. O jovem de baixa renda não consegue fazer CNH. Uma CNH hoje, como é que se faz? você juntar todos os custos, incluindo as taxas, está beirando R$4.000. Aí como é que o jovem de baixa renda, de família de baixa renda, vai conseguir pagar um valor desse ter uma CNH? Não paga. Então, o que nós vamos fazer? Para o jovem de baixa renda, nós vamos criar o programa CNH social, CNH cidadã, e ela vai sair de graça para esse jovem de baixa renda. Que bom! Isso vai facilitar a entrada dele no mercado de trabalho. O governo federal já tem um programa que incentiva isso, mas nós vamos colocar pelo Estado, através do Detran, a CNH de graça, gratuita, para o jovem de baixa renda. Já que você falou em Detran... Só pra, e como é que o cara prova baixa renda? Cadastro único? Você tem o CAD único, né? Você tem os mecanismos de controle que identifica, né, o perfil social, né, de cada família, de cada integrante da família. Caramba, de graça, você tá doido, cara. Tá doido, vai ajudar demais. Demais. Muita gente que tem um sonho e não tem. Não tem. Né, dinheiro e tem uma outra coisa que eu vou adiantar para vocês aqui, que eu não falei em lugar nenhum, tá? Primeira mão. Tem muita gente que tem moto, usando moto, né? Aí tem 15 anos de uso, 10 anos de uso, né? Nós estamos fazendo uma análise agora para as motos, inicialmente, né, com mais tempo de uso, né? O camarada tem medo de sair do sítio dele e vir para a cidade porque está com a documentação toda atrasada. Não vai pagar nunca. Está com problema. Mas às vezes é a moto que ele usa para trabalhar. Uma moto de baixa cilindrada, até 125. Até 125 cilindradas. Com tantos anos. Eu estou colocando aqui inicialmente 15 anos porque a gente está avaliando até que ponto a gente pode fazer, considerando o impacto disso. Nós vamos... meu irmão, está resolvido, vai lá.
tira a sua licença, custo zero, anistia todo esse penduricalho todo que tá aí. O camarada daqui a pouco tá devendo lá, né? 15, 20 mil reais numa moto. Que vale 3, 4. Que vale 2 mil reais. Aonde é que você viu isso? Eu ainda achei que ela tava mais novinha, então. O camarada tem... Eu tô falando isso aqui porque eu tô Mas conversando... isso não incentiva o peão picareta, não, nosso Não. Eu tô falando... Porque o cara fala, vou deixar sem pagar. Eu tô falando, não, mas aí é só, não, aí é só pra moto. Anos, Chico? Mas aí você tem que fiscalizar mais. Você tem que fiscalizar mais. Eu acho que prender não é. Não é prender. Só Você tem outros montuar no mecanismos. Detran não adianta. Não, aquele negócio de botar aquela montoeira de moto lá dentro não resolve. Mas autuar, né? Tem outros meios para você controlar isso, né? E essa situação é para aquelas que têm mais tempo de uso. É daquele tempo para trás. E não, né, quer dizer, o cara tem uma moto nova hoje, vou deixar de pagar porque... Não Aí é burrice também, né? Bom, Daqui 15 anos. Então, esses dois projetos que você disse aí, muito interessante, entrou no assunto de documentos, eu não posso deixar de falar. Primeiro, a parte aí dessa... você falou já um assunto muito interessante, que é a CNH, uma CNH de graça para as pessoas de baixa renda. Acho importantíssimo, vai ajudar muitas pessoas, principalmente para arrumar o primeiro emprego, que é uma das coisas necessárias. E eu já pergunto para você, falando ainda sobre esse Detran, taxas muito altas, não posso até dizer abusivas, né? O camarada comprou o carro agora, você passa na vistoria, já tira o documento. Semana que vem eu vendi, passa na vistoria de novo. Mas e é dinheiro que vai montando em cima de dinheiro para pagar. Isso eu vou mudar no primeiro semestre do governo. Tinha que acabar com isso. Primeira coisa, o cidadão comprou um carro novo. Vem cá, por que o cidadão que comprou um caminhão novo tem que passar Vistoria. por inspeção, por vistoria? Não existe isso. Então vai lá e fecha a fábrica, ué. Se a fábrica não passou por todos os processos de certificação, o Estado tem que vir... o Estado vai questionar agora um veículo novo que saiu com todas as certificações. Isso é uma fábrica de dinheiro, né? É igual fábrica de multa, né? Os governos ficam criando mecanismo para ficar no cangote do contribuinte. No governo Marcos Rogério, o governo vai sair do cangote do empresário, da dona de casa, do sitiante, sabe? Claro que você não pode abrir mão de tudo que é tipo de tributação, porque a máquina pública funciona com a tributação. A própria lei não permite. Não, né? mas até porque você Muita não pode incorrer em renúncia fiscal. Agora, não tem sentido, né, um veículo que você fez uma inspeção esse ano, aí ele vai vender o veículo no mesmo ano, ter que fazer de novo. Então, eu já pedi para fazer uma análise jurídica disso, né, tendo possibilidade jurídica, vou enfrentar e vou acabar com essa farra. Ainda em documentação, eu não vou nem reclamar, só vou dar o assunto para você poder dizer para a gente. Shopping Cidadão e identidades. Olha, é vergonhoso o que o Estado está fazendo hoje quando o assunto é RG, identidade. Né? Não tem sentido o cidadão fazer um pedido de uma identidade hoje e ter que esperar 6 meses... Pleno século XXI. ...para receber a identidade. Sabe? Algo que você poderia, de repente, ter em minutos, hoje está levando 6 meses. E muitas vezes o cidadão ainda tem que ligar para alguém para poder ver se consegue adiantar alguma coisa, porque ele depende de um emprego. Tem gente que tá querendo casar e aí precisa da documentação e não tem. Não consegue. Aí fica uma loucura. É uma boa desculpa, né? Sabe? Então, assim, o Shopping Cidadão é um shopping de serviços importante, mas não pode ser apenas um cabide de emprego. Ele tem que funcionar, ele tem que prestar serviços de qualidade. Vai mudar e isso, atender você a ganhar? população, com toda certeza. Ô Marcos, nós já estamos quase chegando ao finalzinho aqui. Bota o cronômetro, 32 minutos. Passou ligeiro. Passou ligeiro, mas é porque o papo tá bom. O nosso câncer em Rondônia chama-se CAERD. Hoje, CAERD tem funcionário que ganha 60, 70 mil reais. Isso aí tá lá na folha. O que você pretende fazer com essa CAERD? Qual a solução que nós temos? Porque nós não podemos pagar e não ter. Olha, a CAERD realmente é um problema, né, para o Estado. É uma empresa que custa caro. Hoje a folha de pagamento da CAERD está em torno de 2 milhões e 700 mil. Misericórdia. O salário da diretoria E da não CAERD... tem uma cola para colar um cano. Não. O salário da diretoria da CAERD varia de 19, tem até anotado, 19,8 a 39,6. Quando você vai calcular os penduricalhos... Começa 19? Da diretoria. Gostoso, hein? Louco. Ué, Pior do que ser senador. Tem um ex-diretor da CAERD que está até batendo o Henrique Prata lá do Hospital do Amor. Pega lá o contra-cheque dele para você ver. 43 mil. Mas esse é da CAERD?
Era. Misericórdia. Saiu para ser candidato agora. Então a Caerd é uma empresa que custa caro e é pouco eficiente. Ela é ineficiente. A única coisa que a Caerd entrega bem é a conta para o consumidor pagar. Não falha uma. E aqui em Ji-Paraná, Anderson, o problema mais sério é porque assim, a Caerd ela não dá conta de abastecer Ji-Paraná. Hoje você tem uma adutora que produz, né, processa lá 350 litros por segundo e nós precisamos de 500 litros. Por que o Nova Brasília, por exemplo, tem problema de desabastecimento? Falta água no Nova Brasília. Porque nós temos a adutora, né, que uma adutora não, a adutora até consegue trazer, a ETA, Estação de Tratamento, que não consegue rodar aquilo que Ji-Paraná precisa. Tem uma outra sendo construída, que começou alguns anos atrás, e nesses últimos 4 anos o governo não tocou um tijolo, ou seja, a obra está parada. Se ela tivesse sido concluída, Estava resolvido. todo Nova Brasília, Ji-Paraná inteira, não teria problema de água. Então, a Caerd é um assunto que nós vamos ter que enfrentar com muita responsabilidade, com muita seriedade. Nós vamos trazer uma empresa especializada, né, para poder fazer uma análise da viabilidade dessa empresa. Vai abrir a caixa preta? Vou abrir a caixa preta. Vou abrir a caixa preta, fazer um estudo. E aí, gente, quando eu falo em abrir a caixa preta, tem funcionários de carreira da Caerd que ficam lá todos, e são pessoas que estão na empresa há muitos anos e que não tem nada a ver com os desmandos dessa diretoria que foi colocada pelo governador e que estão lá porque é amigo do governador. E que entra governo, sai governo, e a situação vai ficando pior. E permanece. E gente que não entende nada de água, nada de abastecimento. São amigos do governador. Então, aqui nós vamos fazer um grande chamamento dos prefeitos que fazem parte, né, das áreas de atuação da Caerd. Vou botar uma empresa especializada para fazer essa análise, viabilidade da empresa e modelo de solução. Né? O melhor modelo é a reestruturação, é melhorar a gestão, é a terceirização, é a privatização. Qual é o modelo? Hoje, eu não tenho definido, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. O que nós estamos certos que vamos fazer é isso, é fazer uma análise da viabilidade dela, porque hoje, do jeito que está, ela não está funcionando. Agora, enquanto não se viabiliza isso, enquanto esse estudo não fica pronto, vamos resolver o problema da estação de tratamento de Ji-Paraná, vamos resolver o problema lá de Ouro Preto. Ouro Preto está com problema de abastecimento seríssimo também. Então, aonde tem problema, a gente vai trabalhar para resolver emergencialmente. Tá certo, as considerações, né? As considerações, só para encerrar então, sobre o presidente, os dois candidatos ao governo falam aí, dão apoio ao atual presidente, que também está candidato para o segundo turno aí, o Bolsonaro. Afinal de contas, quem que é do Bolsonaro? Quem que está com o apoio do Bolsonaro nesse segundo turno aí, Márcio? O senador lá, o chapéu dele. Eu vi o vídeo dos dois, Veja, o presidente Bolsonaro, no segundo turno das eleições, os dois candidatos, né, apoiam o presidente Bolsonaro. Agora, o Marcos Rogério é o candidato do PL, do partido do Bolsonaro. Agora eu fico olhando, né, a propaganda do outro candidato, e o argumento que ele usa para tentar buscar a reeleição é o fato dele ser amigo do Bolsonaro. Ele não disputa o governo ele não está disputando mais o governo de Rondônia. O que ele está disputando agora é quem é mais amigo do Bolsonaro. O problema é que ser amigo do Bolsonaro não fez ele resolver o problema da saúde, não fez ele resolver o problema da segurança pública, não fez ele resolver o problema das estradas, das escolas, da educação. Eu vou dizer para você, se eu estivesse no governo e 4 anos depois eu tivesse que usar o presidente para poder pedir voto, eu ia pedir para voltar para casa. Porque o que ele deveria estar fazendo nesse momento é defendendo o governo dele. O que ele fez, o que ele mudou, o que melhorou. E não ficar dizendo, não, que eu tenho que ser eleito porque sou amigo do presidente. Eu sou do partido do presidente Bolsonaro, mas eu não quero ser eleito apenas porque sou do partido do Bolsonaro. Eu quero ser eleito porque Rondônia conhece o meu trabalho, conhece a minha trajetória, conhece a minha liderança, já viu que eu tenho coragem de enfrentar pessoas, gigantes, não tenho medo de cara feia, e estando no palácio, vou enfrentar o que tiver que enfrentar para defender o rondoniense. Essa é a minha postura. E as propostas que eu estou apresentando, do hospital regional que nós vamos construir aqui de Paraná, né? do recapeamento da RO que vai para Nova Colina, que está um caos. Meu Deus do céu, lá. Uma vergonha, passei Sabe, lá. aquela ponte da 78 ali no travessão da 128. 12 anos sem fazer. Há quantos anos caiu? Volta. Entra governo, sai governo e não faz. Você vai fazer aquela ponte? Vou fazer. Aliás, se você não fizer, nós pode
chamar aqui, não. Não, mas se não fizer, é claro que nós vamos cobrar. Você é doido, né? Vocês não precisam. Não, já tô avisando. Vocês, Né? vocês só estão avisando. Eu sei que vocês vão cobrar mesmo. Eu sei que vocês vão cobrar. Todo então, jeito. recapear. Aqui, a estrada de acesso aqui até Rondominas, né? Colocar no mapa de pavimentação. Nós temos uma indústria de laticínios lá dentro de Rondominas. Toda época de chuva é um desespero. Eles não conseguem sair para poder trazer os produtos de lá para cá. Fecharam a empresa um dia, a indústria um dia, porque não tinha como sair. E aí é um emprego que vai embora. A nossa pista até no aeroporto, pelo jeito, é você que vai fazer mesmo, né? Bom, essa aí eu já coloquei o recurso, né? Tem o recurso assegurado para a Prefeitura de Paraná, para fazer a duplicação da Avenida Brasil até o aeroporto. Duplicação com pista de caminhada, ciclismo e iluminação pública. LED. LED, Pô, de coisa LED. bonita, coisa maravilhosa. Aham. O dinheiro tá aí já. O dinheiro já tá na já conta? tá liberado, já tá liberado. Tá na conta? Esse da. Acho que já licitaram. Né? E tem, além desse, para dentro da cidade, mais 20 milhões, né, para pavimentação. De Paraná, só nesses últimos anos aí, o deputado Laerte, quando o prefeito. Laerte. Quando o prefeito assumiu a prefeitura, o Laerte foi junto com o prefeito Isaú, lá em Brasília, me pedir Nem para liberar aqui palitinho, 20 prefeito. milhões de reais e eu liberei. Tá liberado para fazer asfalto na cidade. Depois nós liberamos mais um pouquinho, que é para fazer a duplicação até o aeroporto. Eu tô falando isso aqui porque quem foi junto com ele lá você. naquele momento foi ele. Senador. E nós liberamos. Eu não deixo de ajudar de Paraná. Né? Assim Até como- hoje me perguntaram lá na. Assim como essa parte esse encanamento tá fazendo também, se vocês não vão atrás lá. Esse aí, se eu não Esse brigo em esgoto Brasília, se o sanitário. Laerte não briga lá em Porto Velho no governo, tinha perdido 179 milhões. O recurso do saneamento de Paraná, se não fosse a nossa intervenção, o governo do estado tinha perdido, porque não deu conta de tocar. Graças a Deus, hoje a obra, né, está acontecendo. Agora, nós temos outras obras para a gente poder tocar e, como governador, nós vamos priorizar. Você passou na CRO de Nova Londrina, você passou na CRO da Colina. Passei. Isso não tá mais para tampar buraco, tem que fazer Não, um ali é recapeamento. Ali é recapeamento e há um pedido. Ali é recapeamento e há um pedido para mim, né, de construir uma pista de ciclismo, né, Oh, ficava bom. paralela a essas Igual fizeram na entrada de Rolim. Exatamente. Ficou muito Então, bonito ali. o pessoal do ciclismo, eu até ponderei e falei, olha, mas eu acho perigoso, perto de rodovia. Eles falaram, não, mas o ciclista hoje caminha na rodovia. Ele gosta disso. Então, se você colocar uma pista de ciclismo ali, vai facilitar para todo mundo. Então, é prioridade nossa fazer o recapeamento dessas duas vias. Candidato Marcos Rogério, do PL, eu agradeço a sua participação e as suas considerações finais. Quero agradecer você, Anderson, Chico, todo o time aqui do Chumbo Grosso, todos os amigos que estão aqui. Deixar um abraço aqui para os nossos vereadores que estão conosco, os deputados, né, Laerte, Afonso, né, o Jaime, que é o nosso senador da República, vai estar lá em Brasília dando sequência a esse trabalho que nós fizemos e fazendo mais, né, porque traz a experiência dele, a visão dele, né, como homem do agro que tenho certeza que vai ser uma voz muito importante para o setor produtivo do estado de Rondônia. Né? E da minha parte, quero agradecer você que já votou em mim no primeiro turno, agradecer a você que não votou, mas que nesse momento está com a disposição de votar, né? Quem votou no Léo Moraes, quem votou no Daniel, quem votou no Pimenta, ou mesmo quem votou no meu concorrente e que de repente pensou e chegou à conclusão de que o melhor para Rondônia é o Marcos Rogério. Eu agradeço você e eu preciso de cada voto. Eu quero ser o governador de Rondônia. Nasci aqui em Ji-Paraná, cresci aqui e vou ser o primeiro governador eleito que nasceu em Ji-Paraná. Vou governar por 52 municípios de Rondônia. Não tenho problema com o prefeito A, com o prefeito B. Ah, tá apoiando o governador. Não tem problema. Eu vou governar para o povo, para as pessoas. O fato do prefeito estar de um lado, né, e eu estar de outro, eu não vou ficar contra o povo por causa do prefeito. Eu vou atender a população ao lado dos parceiros que tenho em cada cidade. Então, Chico, agradeço a você, agradeço Obrigado. ao Anderson e peço voto no 22 para o meu presidente Bolsonaro, para continuar cuidando do Brasil do jeito certo, e para o Marcos Rogério, governador 22 também. Obrigado, candidato Marcos Rogério. E mais uma vez a gente afirma, parando aí o cronômetro, meu amigo João, 42 minutos, mais aí, vamos colocar assim, o acréscimo, né? Que são as considerações finais. Né? Hoje nós ouvimos aí o candidato
do segundo turno, do candidato ao governo, Marcos Rogério. E mais uma vez a gente diz que nós estamos de portas abertas, aguardando até a marcação do dia do oponente, do candidato Marcos Rocha também, para estarmos aqui conversando com ele e sabendo um pouco mais do que ele tem para, caso venha a se eleger, o que ele tem de propostas para o eleitorado. Nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, né, Chico? É verdade, já nós estamos de volta, vou defender o leite das crianças, né? É que tem que Já, ter, já. né?